O Encontros já começou aqui na Vem Ver TV. Nós voltamos para um lugar que você já está se habituando a ver em alguns programas. Antes de tudo, deixa eu mostrar para você que lugar legal aqui em Brasília, à beira do Lago Paranoá, num pier super bonito. Para quem acha que Brasília é só o Congresso, é só o Planalto, é só os ministérios, é só concreto, é só estacionamento irregular, é só político de terno e gravata andando para tudo que é lado e assessores andando atrás, carregando a mala dos políticos, você vê que tem muita coisa linda. Enquanto a gente estiver conversando aqui, você vai ouvir barulho de pássaros. Krakatoas? Maritacas, maritaca. Aqui, ó, esse aqui são os nossos amigos desse encontro à beira do Paranoá, nessa tarde de quinta-feira, quando nós gravamos, e você que está assistindo em qualquer lugar do mundo, em qualquer horário. Hoje a gente conversa com o Alexandre Chaves, o pastor Alexandre Chaves e o pastor Glênio Paranaguá, ambos da Primeira Igreja Batista em Londrina, no Paraná, né, que estão nos visitando aqui em Brasília, e a gente já estava batendo um papo aqui uma hora e meia antes de você chegar. Aí eu falei, não, vamos incluir você aqui nesse papo também, porque o papo tá tão legal e a gente vai conversando aqui nesse estilo de encontros que você já está acostumado a acompanhar aqui na Vem Ver TV. Tudo bem, Alexandre? Bem, Flavinho, graças a Deus, tudo beleza. Eu vou chamar vocês de Alexandre e Glênio, tá? Beleza. Eu sei que vocês não... Esse negócio de título, isso é uma coisa paradoxal. O único pastor realmente é Jesus. Nós somos aqueles cachorrinhos que o pastor tem para cuidar do rebanho. E aí ele bota a gente para cuidar assim, mas o pastor título é adoecedor. Nós somos meninos de recado de Jesus. Eu gostei dessa história do cachorrinho que tá no rebanho ali. O cachorrinho não fica pedindo título, né? O cachorrinho não fica latindo, eu sou o cachorro da raça tal, cachorro tal. Mas isso acontece muito ainda na cabeça das pessoas. Isso acontece demais. Isso é adoecedor também, porque você fica preocupado com titulação, com cargo, com curso. O curso que eu conheço é de Rio. As pessoas perguntam, qual é o curso que você fez? Eu digo, eu não tenho curso, eu tenho uma caminhada com Jesus. Eu tinha o seu título. Eu digo, eu sou um menino de recado. Então, para com essa bobagem, porque isso aí é office boy. Para com essa bobagem de querer dar título, porque isso aí faz parte daquele cristianismo hierárquico de Roma, de dar titulação. Lógico que tem a função. Agora, claro, a função de pastor, que é agregada ao Supremo Pastor, é dele. E ele nos comissiona. Mas não tem nada a ver com titulação. Você acha que as pessoas estão entendendo isso, Alexandre? Depende de quem está vendo, né? Mas eu acho que as pessoas estão cada dia mais entendendo isso. Ainda não é algo muito claro, mas é algo que começa a acontecer de uma maneira mais forte, mais presente ultimamente, porque é tanta título que não significa nada, né? Tanta coisa que você percebe feita por pessoas que carregam títulos enormes e, enfim, que no final das contas não vai trazer nenhum benefício para o amor, para o contato, para a afetividade, para aquilo que a igreja chama de santificação, de santidade, né? Tanta coisa. Tem um poeta brasileiro e cantor, que ele tem uma música que diz mais ou menos o seguinte, ele fala assim, Deus me livra de mim e da ruindade de gente boa, da bondade de gente ruim, Deus me livra de mim. Então, Deus nos chamou para ser filhos, amados, herdeiros. Vocação existe, né? Pode ter um nome com a ideia de poder identificar esta vocação, mas no fundo, nós somos irmãos. No fundo, Deus nos criou para fazer de nós famílias. Agora, se Deus chama uns para apóstolos, outros para mestre, outros para pastores, isso é uma vocação, isso não é um título. Mas eu gostei do que você falou e eu acho que isso acaba norteando tudo. Deus chamou alguns para pastor, mas Deus chamou todos, desculpa, fora de foco aqui, agora sim, todos para ser filho. No fim de tudo, a gente está falando dessa condição de confiar que nós somos filhos e irmãos por conta disso, né? E o que passar disso sou eu que estou querendo construir, sou eu que estou querendo agregar, sou eu que estou querendo fazer. A palavra, Fabinho, a palavra
básica do ministério de Jesus foi Abba, Pai. Ele veio revelar um Pai. Isso não era comum no Velho Testamento. No Velho Testamento nós temos a ideia muito mais de Senhor, de Adonai, agora Avé. É uma ideia grande. Agora, no Novo Testamento, Jesus se encarnou como filho amado, o filho do Pai, e revela-nos a paternidade de alguém que quer amar, que a sua função e a sua preferência é o amor e a misericórdia. Sua natureza. Deus tem uma expressão do profeta que ele diz que ele tem prazer na misericórdia. Que coisa mais rica do que essa? Misericórdia é para miserável. É para aquele que não merece nada. E ele quer esse miserável, esse sujo, esse sórdido, como filho. Para isso ele tem um projeto de desconstruir o homem velho na cruz com Cristo, fazer morrer esse homem velho, e na ressurreição nos dá essa natureza de filho. Agora, filho que não tem relacionamento é servo. Aquele filho mais velho daquela parábola que se chama parábola do filho pródigo, que não tem nada a ver de filho pródigo ali, é a parábola de um pai que tinha 2 filhos. Um filho, Stroiner, gastador, esbanjador, que sai. E o outro filho, um certinho, um moralista, um legalista. O que sai, deu com os burros d'água e chegou no fim da picada, encontrou um chiqueiro, mas no chiqueiro ele viu que tinha pai. A melhor coisa é o fracasso. E ele volta para casa e o pai está de braços abertos. O outro, que nunca errou nada, sempre com a mentalidade de escravo, de servo, trabalho para ti, nunca me deste um cabrito. É uma mentalidade horrível. Então a religião faz isso, o evangelho faz libertação, faz filhos, faz relação. Agora a gente vive numa cultura que passou que ainda, e recentemente, pela escravidão, pela ditadura, é uma cultura paternalista, que é muito mais adaptável a essa ideia patriarcal, né, que você falou agora, para a ideia do pai, de relacionamento. Né? Na verdade, a vida com Jesus é uma vida de relacionamento. Né? Você acha que essa é uma das razões da dificuldade do povo? Eu estou falando da média aí, que está consumindo um tipo de espiritualidade, de religião opressiva, dura e cheia de sacrifícios, por exemplo. Essa ideia, eu fui assistir um filme recentemente no cinema, fui levar meu filho, e lá achei interessante, porque é algo que já estava dentro de um contexto, para mim, de desconstrução, que é a ideia do Deus como todo-poderoso, Deus que, querendo Ele, ninguém pode impedir. Deus é aquele que tem todo o poder, mas é o Deus que, quando vai buscar uma identidade, se identifica como amor. Deus é amor. E nós, depois da queda, vamos dizer assim, sei lá, se a gente pode... O ser humano caído, ele só entende essa linguagem. A linguagem do amor para ele é difícil. E nesse filme ficou claro porque um dos personagens lá, o irmão... Que filme que é? Fala Os Vingadores. Os Vingadores, tá. Acho que tem um irmão do Thor, eu não sei como que é o nome dele agora lá, enfim. Ele chega uma hora botando uma banca com muito poder. E ele mata algumas pessoas. Que é o vilão do filme. Ele é um dos vilões do filme. Mata algumas pessoas e tem uma quantidade enorme de gente. Ele então diz o seguinte: se prostrem, ajoelhem-se diante de mim. E o que você vê ali é um bando de gente ajoelhada diante dele. Até que um homem protesta contra isso. Mas, enfim, muito da ideia que se tem de Deus, esta ideia do Deus que vem e se impõe pelo seu poder. Por isso que a loucura da cruz, do Deus fraco, o Deus que morre, o Deus que se doa, não há como, para a religião, entender um Deus crucificado. Sim. Ou é Deus, ou é crucificado. As duas coisas não podem ser. Então, desce da cruz se você é Deus. Enquanto Deus está dizendo, não, cara,
que eu sou é um Deus que quer ter relacionamento a partir desta consciência do meu amor, invadindo a sua consciência, produzindo em você nova vida, amor na liberdade, para que dê sentido ao que você é e dê sentido ao que você faz em relação a mim. Agora, nada do que eu venha fazer que tem como força motriz o medo tem significado existencial. Um abraço que eu receba por medo, por causa de uma lei que me obriga, não significa nada para mim. Até faz mal, até adoece, né? Mal. Então, acho que a grande dificuldade é essa. Ainda se olha para Deus não pelo prisma de Jesus, ou pelo Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que Ele veio revelar, e revela-se de maneira, esse amor de uma maneira absurda, inexplicável, que a Bíblia vai chamar de tal maneira, na cruz do Calvário. Um Deus que não poupa, não se poupa, para simplesmente resgatar o ser humano desta condição de trevas, onde é o poder, onde é quem manda, é os títulos, é a força, para uma realidade onde Ele te transporta para o reino do Filho do seu amor, onde é o fraco que é forte, onde o último é primeiro. Ele inverte toda esta lógica babilônica da religião satânica, sei lá, inventa. É uma subversão, subversão louca, né? Total. Sabe quem você estava falando, estava me lembrando? Eu moro num prédio aqui em Brasília, que é um prédio bom, um prédio legal, o pessoal, enfim, um lugar bom e tal. Por que eu estou dizendo isso? Porque um dia desse eu estava, e não é a primeira e única vez que eu vi isso. Estava na área de lazer ali com meu filho e vendo uma mãe que é minha vizinha, inclusive, e ela tratando a filhinha dela, e às vezes eu ouço isso pela parede, esses prédios novos têm as paredes fininhas, então você ouve se a pessoa fala mais alto e tal, com uma impaciência, com uma agressividade, e não é só ela, infelizmente, eu vejo isso, as crianças, isso eu falei antes que eu moro num prédio razoavelmente bom, porque eu fui imaginando como é nos lugares mais humildes, os lugares com menos acesso à informação, à cultura. A gente sabe como as pessoas são tratadas em família, as crianças, marido e mulher, como os relacionamentos são difíceis, né? Eu usei um exemplo, mas eu sei que infelizmente isso faz parte da cultura das pessoas. Então, no meio de pessoas que vivem nessa cultura onde relacionamentos praticamente não existem, onde o trato é guerra, onde o cara destrói a mulher porque o jantar não estava bom, bate no filho porque o filho tirou uma nota ruim na escola, enfim. Né? Como é que vão fazer esse povo entender isso que você falou, do Deus que morre na cruz por amor, do Deus que é amor? Né? Existe uma contradição entre o que o cara vive e entre a proposta de Jesus que subverte essa lógica. Isso não cria um abismo de entendimento até para as pessoas? Certamente. Você falou com o Alexandre, mas eu vou dar um... Eu estou falando não, os dois. Eu estou com os dois. Eu vejo, Fabinho, que a nossa cultura, o judeu saiu da Babilônia, mas a Babilônia não saiu do judaísmo. Eles trouxeram as sinagogas. Aquele modelo é um modelo comportamentalista, de educação, não é um modelo de expressão. Nós temos dentro do sistema, vivemos na competição e no consumismo. O nosso sistema é formado não de cooperação e relacionamento, mas é consumismo e poder. Por isso a gente agride a criança, porque a criança tem que se comportar de acordo com o que o outro pensa. É uma heteronomia que governa. O outro que vai me governar. Impõe. O que o outro acha de mim. Aí nós acabamos empobrecendo o relacionamento. Eu preciso de toque. Quando eu toco nesse cara aqui, eu produzo ocitocina nele. Uhum. Quando eu faço um afago nele, ele precisa, ele é carente, eu sou carente, você é carente. Nós estamos competindo, nós somos dois times de futebol, quer ganhar, quem é que vai ganhar? Não é quem vai ganhar. Nós temos a entender que nós precisamos perder para poder ganhar. Jesus disse assim, aquele que quer ganhar a sua vida vai perder, mas aquele que perde a vida, isso é o paradoxo do Evangelho. Você vai ganhar. É dando que se recebe. Não foi assim que Francisco de Assis disse? Isso
é o senso do Evangelho, é morrendo que se renasce para a vida eterna. O grão de trigo precisa morrer, porque se ele morrer, fica só. Mas se ele não morrer, ele fica só. Mas se morrer, vai produzir muito fruto. Essa vida egoísta, adâmica, é uma vida de possessividade, de dominação, de arrogância, de orgulho, de soberba. Eu passo por cima de você. Agora, a vida que vem da ressurreição é uma vida de acolhimento, de aceitação, é uma vida de perdão, é uma vida que pega a pessoa na sua necessidade, se relaciona, é um Deus relacional, é um Deus que se importa com aquilo que não tem nenhuma importância. As pessoas, eu preciso ser alguma coisa para Deus. Deus importa com você do jeito que você é. Ele sentava com prostituta e fazia happy hour e batia papo. Era um Deus que sentava com, eu vou usar um termo político, com os Delúbios Soares da vida, e ele conversava com ele, não estava jogando pedra naqueles publicanos, ele estava acolhendo e salvando gente. Hoje nós escolhemos aqueles a quem devemos andar, e fazemos seleção de pessoas, que evangelho é esse que se encarna? Não, então nós estamos preocupados com o comportamento, e Deus está preocupado no que eu entendo, que Ele está mostrando é relacionamento. Um Deus que desce lá do trono dele, não precisava descer, se importa, que vem para a pobreza da natureza humana e que se apega a este homem, né, de uma maneira profunda, não como aquele helicóptero que está lá distante, mas que desce aqui, ó, e agarra a gente. Isso é outra coisa, isso é outra coisa. Isso é evangelho que me encanta. Agora, religião é uma praga adoecedora, tanto quanto esse sistema educacional de êxito. Nós estamos vendo hoje muitas crianças se matando para poder conquistar um lugar no espaço, nessa sociedade. Até o sistema educacional está pautado sobre isso. Todo ele é babilônico. É babilônico grego, baseado no êxito. O sistema espartano, o sistema das Olimpíadas. O que é isso aí? O melhor. Tem uma história muito interessante de um menino que tem o síndrome de Down, e ele foi conversado com ele porque ele tinha conquistado uma medalha na Paralimpíada. E o pastor disse para ele assim: olha, você conquistou uma medalha. Ele não sabe falar, ele não tem. E ele sacudiu a cabeça e ele disse assim: mas você poderia ter ganho mais medalhas. Acontece que você foi acudir os outros que tinham caído, e você, em vez de correr, você foi acudir. Ele baixou a cabeça como em tristeza, porque o pastor estava elogiando a humildade dele. Você está vendo como é que é? Nosso sistema é esse, que você faz. Aí ele ficou triste ali, aí o pastor foi fazendo outras perguntas, ele não sabia, ele não respondia, só sacudindo a cabeça. Aí de repente o pastor disse assim: mas você é a pessoa mais feliz, Tiago, que eu conheço nesse mundo. Ele disse, sacudiu a cabeça com todo entusiasmo. Ele disse: por quê? E ele apontou para cima, ele disse assim: por causa de Deus? Ele disse, sacudiu a cabeça, sim. Aí, como que explicar ao pastor? Ele abriu os braços e mostrou assim: por causa de Cristo. Porque Deus eu não compreendo, Ele transcende, mas Cristo se encarna e me abraça na cruz com seus braços abertos, me acolhe e me toca. Aí isso é diferente. Agora, nesse mundão que vive nessa sistema que a gente acabou de falar, que você acabou de descrever, de competição, né? A gente estava até agora há pouco conversando sobre esse fluxo da economia, da política, da religião. A religião é só um braço, na verdade ela é só um reflexo de uma mentalidade que se expressa de várias formas, de uma cultura que se expressa de várias maneiras, que tem várias vertentes, cores, né, intensidades, mas é o mesmo fluxo, é a mesma cultura. A gente entra na cultura ou no fluxo da dádiva, da doação, da desconstrução daquilo que eu não sou, mas porque eu recebo, eu repasso. Verdade. Né? Isso gera um conflito.
E parece que a gente está acompanhando esse conflito numa intensidade crescente hoje em dia. Vocês percebem isso? Percebo. Percebo, assim, que há um despertar para essa questão. Porque, basicamente, o que está em voga é o desempenho, né? A ética do melhor, do quem pode mais, isso é transferido com outros símbolos, só que para a realidade do evangelho, vamos dizer assim, que é aquilo que Paulo vai chamar de outro evangelho. Ele só atinge com uma cor. Ele só atinge com uma cor, ele sacraliza uma realidade que é maligna na sua essência. Jesus, diante dessa realidade, por exemplo, ele inverte tudo isso quando duas figuras se dirigem ao templo para orar. E diante dessas duas figuras que ele gosta de colocar como modelo, como exemplo, uma é a figura do fariseu, que tem como símbolo a santidade, né? A perfeição do ponto de vista da religião. Ele é aquele cara externa, cumpre a lei, ele é o cara que estuda as escrituras, ele é o cara que se dedica ao ensino e a aprender e a cumprir aquilo que a religião demanda dele. E do outro lado você tem um publicano, que é uma figura que se vendeu ao Império Romano para de alguma maneira extorquir os seus concidadãos, ou seja, os judeus, cobrando deles impostos para favorecer os opressores e obter lucro nesse processo. Ou seja, a nação o vê como uma escória. Ninguém que de alguma maneira tem uma reputação religiosa se associa a ele. Só que essa identificação dele com o pecado ela é tão grande que nesta ida para orar diante do templo, um vai orar assim: Deus, graças te dou porque não sou como os demais. Antes jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto possuo. Já o segundo não tem coragem de olhar os céus, antes baixando a cabeça bate no peito e diz: Deus, tem misericórdia de mim, me ajuda, eu sou um pecador. E Jesus olhando para essas duas figuras que hoje em dia também são representadas na nossa sociedade, só que uma é a expressão do poder, da capacidade humana, da condição humana de cumprir externamente aquilo que a moral, aquilo que a maioria estabeleceu como certo, para simplesmente se destacar, para poder dizer assim: eu não sou como o meu cunhado bêbado no final de semana. Deus não gosta dele, mas Deus gosta de mim. Por que ele gosta de mim? Porque eu dou dízimo, porque eu vou à igreja, porque... E ele não consegue perceber a perversidade disso, a maldade disso, porque ele acha que ele tem algo a oferecer para Deus e normalmente está relacionado a essas práticas culticas vazias de significado, porque Deus não está se expressando ali. Enquanto que Deus se expressa na verdade daquele que diz o seguinte: Deus, tem misericórdia de mim que sou pecador, a ponto de Jesus dizer que este foi justificado para sua casa e não o primeiro. Então, contempla sim, Flavinha, essa questão de trazer aquilo que é do mundo e colocar dentro das igrejas. Aí você tem essas teologias que buscam então prosperidade, por exemplo, né? Você sabe que, um parênteses aqui que você está falando, eu fiquei... Tem um cara, eu estava vendo na internet esses dias, um cara que esse povo da prosperidade gosta um monte e tal, ele tinha um bigodão, ele tirou o bigodão e tal, e ele estava dizendo o seguinte, que a prosperidade, e eu fiquei agoniado, era num estádio, um monte de gente vendo e tal, e ele falava antes assim, até com um recurso de convencimento, ele falava assim: questione o que eu estou falando, critique o que eu estou falando, uma retórica mesmo, né? A prosperidade como é que é? Te cura. A prosperidade, não, desculpa, a oferta. A oferta cura. A oferta te abre as portas do relacionamento para com Deus. A oferta, e aí ele dava todo o caminho como o caminho da oferta de grana. E o povo ali em êxtase, gritando, e eu vendo, prestando atenção muito mais no povo do que nele, porque nele não dá para prestar atenção. Mas como o povo recebe isso de maneira natural, emocionada, achando que o que o cara está falando é uma verdade incrível. Como é triste ver isso. Faz sentido para esta mentalidade que não sofreu a metanoia que o evangelho traz, ou que a cruz traz. É um evangelho sem cruz. Você tira a cruz, algumas coisas do que eles falam, se você colocar o nome de qualquer um, Silvio Santos, Búzio, Confúcio, Buda, Confúcio, cabe. Você pega questões relacionadas à ética cristã, aos valores cristãos, ao ambiente cristão.
só que é desprovido de cruz, meu irmão. Não inverte o mundo que jaz no maligno, simplesmente é transportado para uma realidade, entre aspas, sacra. Né? Não há verdade, isso é enojante na minha maneira de ver. E o Glenn tem uma mensagem que ele diz que tudo, tanto que engana quanto que é enganado, é meio que farinha do mesmo saco. Né? Porque ninguém compra o bilhete premiado ou cai no conto do bilhete premiado se não for por causa da sua cobiça. Você está entendendo? Então, recebe porque, primeiro, faz sentido para essa lógica desse mundo caído, do poder, da distinção, onde o que me faz pessoa são as coisas, é a roupa que eu uso, é a marca do relógio que eu uso, é o carro que... Quanto mais eu tenho poder de consumir, mais gente eu me sinto. Só que a gente olha esse modelo e as pessoas que alcançam o pilar máximo disso, você vê se matando em banheiras, você vê pulando do prédio, se destruindo. O Winehouse, a Whitney Houston, vendeu 200 milhões de cópias. Michael Jackson chega num ponto onde tudo que o mundo diz que não os faz, não os torna gente. E se não se tiver os olhos abertos para o Evangelho, para o fato de que em Cristo eu morri para toda essa estrutura na cruz, e que na ressurreição de Cristo Deus me fez realmente uma nova criatura, e que agora eu posso enxergar o reino de Deus, e essa maravilha só pode ter um nome que a Bíblia chama de novo nascimento, ou seja, a experiência tão significativa que a Bíblia vai chamar de um novo nascimento, e que me faz ver então o reino, ou seja, que no reino de Deus é diferente, que no reino de Deus só quem pode é Deus. Maravilha. Estamos chegando ao fim. Nosso papo voa aqui, quase meia hora de programa, mas eu queria, antes da gente se despedir, que vocês, até para quem é de Londrina, para quem vai a Londrina, para conhecer a Primeira Igreja Batista em Londrina, para que vocês dessem os contatos, o site de vocês, como é que a gente faz? A gente se reúne nessa igreja lá em Londrina, mas nós não temos assim essa preocupação com a placa. Claro. Porque eu acho isso muito medíocre. A igreja de Deus só tem uma igreja, a Igreja de Cristo. Nós estamos lá na Avenida Paraná, o site lá é na Avenida Paraná 76A, Londrina. O site nosso lá tem dois sites, www.piblondrina.com.br ou www.palavradacruz.com.br. Tá aparecendo no vídeo aqui. Maravilha. Eu sei que tem gente que vai querer lá para dar um abraço em vocês, para conhecer vocês, para lá. A gente, o que eu mais gosto é de abraço. Eu sou um carente e gosto de abraçar gente. Eu sei que isso. Uma coisa que eu gostaria de dizer aqui nesse finalzinho é o seguinte: o verbo fazer é que diz se é evangelho ou religião. O verbo é o mesmo, fazer. Quando sou eu que faço, é religião. Quando é Deus que faz, é evangelho. Se você tomar isso aqui, o homem fez uma roupa para ele lá no Jardim do Éden. Era uma tanguinha lá para poder se cobrir. Aí veio Deus e fez roupas de peles e os vestiu. Quando Deus faz, é evangelho. Se você está fazendo alguma coisa, você é um religioso. A igreja onde você estiver e é cansativo. Agora, quando Deus faz, você entra em férias e vai passear na companhia de Jesus, todas as horas e todo o tempo. Maravilha. Obrigado. Glênio, obrigado Alexandre, e obrigado você junto com a gente aqui no Encontros. Eu espero que você que participou desse nosso papo aqui à beira do Lago Paranoá, em Brasília, tenha entendido que no fim de tudo que a gente falou, a gente pode ter passeado por vários caminhos, mas para dizer só uma coisa, que nós somos chamados para sermos filhos de Deus, e o Evangelho está ligado a essa simplicidade de olhar, de entendimento, daquele que simplesmente se confia, se entrega e caminha na graça, sabendo que tudo vem dele. As pessoas às vezes complicam, dificultam, colocam medo e demonizam até, nos chamam de hereges, mas o que a gente está chamando aqui, e não é para esse evangelho de simplicidade, é para o evangelho. O evangelho é simples, os outros que são esses evangelhos. O evangelho é um só, é o de Jesus, é o que ele ensinou, e é o que a gente convida você todos os dias a trazer para dentro, para que essa revolução comece antes dentro. Aí o fora é consequência e vaza a partir de algo que começou em você.
Muito obrigado, o Encontros fica por aqui. Próxima semana mais uma edição, repetições ao longo da semana aqui na Vem Ver TV, e o programa também fica na internet. Coloque Encontros Vem Ver TV que você vai encontrar esse e os outros programas também. Um abraço, obrigado e até a próxima.